Oi, gente! Vamos juntas em mais um bate-papo sobre o nosso corpo, sobre o nosso sistema genital, sobre ovulação, menstruação, ciclo menstrual e crochê. Então, hoje a gente tem um tema super legal que eu vou conversar com vocês sobre o porquê você não deve confiar nas tabelinhas e nos aplicativos de celular. Então, fica ligado, assiste esse vídeo até o fim. Eu resolvi falar sobre isso, gente, porque esse é um tema que, por mais que eu fale sobre ele, como sempre tem pessoas novas chegando aqui no meu Instagram, né, e acompanhando tudo que a gente conversa aqui, isso nunca fica batido, porque é uma dúvida que todo santo dia me aparece. Então é super comum eu escutar pessoas falando que, mas tá tudo certo, meu ciclo é regular e o meu aplicativo sempre acerta. E aí, pra gente entender o porquê que a gente não pode confiar, gente, nos aplicativos de celular, e também no método da tabelinha, né? Que o aplicativo do celular nada mais é do que uma tabelinha modernizada, assim. Então, claro que ele consegue encontrar alguns padrões, né? Conforme o que a gente vai mostrando pra ele, mas a gente precisa lembrar que a gente está lidando com uma máquina. E por que a máquina não consegue acertar 100% com precisão? Gente, por mais que esteja dando certo com você, pode ser que um dia falhe, porque a nossa ovulação ela é um fenômeno que sofre muitas interferências, passa por muitas variações antes dela acontecer. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho o que são essas variações, quais são essas coisas que influenciam em todo o processo hormonal que se passa aqui no nosso corpo. Eu vou até ter que fazer uma pausa aqui no meu crochê. Vamos lá, gente. Vou só retomar esse conhecimento rapidinho que eu sempre estou falando por aqui. A gente tem duas fases no ciclo. A fase folicular, que é do primeiro dia do nosso ciclo, que é o primeiro dia da menstruação do sangue vermelho, até a nossa ovulação. E a fase lútea, que é da ovulação até o último dia antes da próxima menstruação. Tá? A fase folicular, ela é flexível, ela pode durar mais ou menos do que 14 dias. A fase lútea, não. Ela necessariamente dura entre 14 a 16 dias. Isso não é uma regra, embora isso seja assim, normalmente esse é o padrão que o seu corpo vai manifestar. É muito comum, por exemplo, algumas pessoas passarem por uma situação de um estresse muito grande, né, e aí de repente ter um sangramento ou uma menstruação antecipar, tá? Mas via de regra, o padrão normal do seu corpo vai ser a fase lútea durar entre 14 a 16 dias. E a fase folicular, ela, como eu falei para vocês, ela é flexível, então ela pode durar menos ou mais dias. Como é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico, né? Ela tem um ciclo mais longo, geralmente a menstruação atrasa, por quê? Porque a ovulação atrasa. Então, no nosso ciclo, o que atrasa nunca é a menstruação, e sim a ovulação. Porque se essa fase lútea ela é fixa, sempre que você ovular necessariamente 14 a 16 dias depois você vai menstruar, né? Já a folicular ela pode durar tanto 9 dias quanto durar 30, 40 dias, que é o caso de pessoas, né, que passam muito tempo sem menstruar. Isso é porque o seu corpo não está ovulando. Se você não está ovulando, necessariamente você também não vai menstruar, tá? Então a gente precisa entender quais são os aspectos que influenciam aqui para que essa fase folicular dure menos ou mais dias. Então a gente tem aqui todo o desenvolvimento dos folículos, né, que vão ser os óvulos que vão ser liberados aqui no nosso ovário. E esses folículos ficam num processo de amadurecimento aqui dentro do nosso ovário. A partir do primeiro dia do ciclo, nosso corpo começa a produção dos hormônios que vão fazer com que essa ovulação aconteça, né? E aí a gente fala aqui principalmente do estrogênio, que é o hormônio que rege essa primeira fase do ciclo. Tem outros envolvidos também, tá? Mas a gente fala especialmente do estrogênio, que ele é o que vai fazer com que esse movimento interno aqui aconteça. E esses folículos, eles passam por dois estágios de desenvolvimento. Eles têm o desenvolvimento primário e o desenvolvimento secundário. O desenvolvimento primário do folículo se completa, desse ovócito, né, aqui, se completa com 6 dias. Então, a partir de 6 dias, no 6º dia do seu ciclo, o folículo já completou o desenvolvimento primário dele. Tá? Isso significa que a partir do 6º dia ele já pode ser liberado. Não significa que ele vai ser um óvulo com qualidade. Como ele
não passou por todo o estágio de amadurecimento, né? Ele não fez um amadurecimento completo, ele não vai ser um óvulo saudável, tá? Mas é só para trazer para vocês a consciência de que é possível que isso aconteça. E é por isso que tem muitas pessoas que engravidam estando menstruadas, tá? É porque se você ovula, por exemplo, no 7º dia do seu ciclo, no 8º dia do ciclo, e se você transou desprotegido 3 dias antes disso, ou seja, no 5º dia do seu ciclo, quando provavelmente você ainda estava menstruada, né? Quando esse óvulo for liberado, talvez ainda tenha algum espermatozoide aqui dentro. É daí que vem, né, as pessoas que engravidam estando menstruadas, tá, gente? Então, a partir do 6º dia do ciclo, esse folículo pode ser liberado, embora ele só complete o estágio de amadurecimento final a partir do 9º dia do ciclo. Então, é mais comum. Eu tô trazendo aqui sempre em termos de possibilidades pra gente entender, porque senão a gente fica achando que, não é possível, mas sim, é possível, embora seja extremamente raro, tá? A partir do 9º dia, esses folículos estão completamente amadurecidos para serem liberados. O que estiver mais amadurecido vai ser escolhido como o óvulo da vez, e ele vai ser liberado no seu corpo entre o 9º dia até infinito, né? Infinito não. Mas assim, se a pessoa tem um ciclo regular, por exemplo, entre o 9º e o 14º dia, esse folículo vai ser liberado. Se a pessoa tem síndrome do ovário policístico, né, que faz com que a menstruação seja mais irregular por conta da ovulação, que se estende também, pode ser que demore mais tempo, tá? Mas vamos se pautar aqui num ciclo regular. Então, a partir do 9º dia, esse óvulo está pronto para ser liberado no seu corpo, embora essa ovulação vá acontecer por volta do 14º dia, tá? Isso significa, gente, se vocês forem olhar nos aplicativos de tabelinha de vocês, normalmente eles dão uma margem de fertilidade, é o que a gente chama de janela fértil, pautada no ápice da ovulação. Então, cada aplicativo vai variar, mas normalmente eles dão 5 dias antes, 5 dias depois, né? E aí, de modo que você tenha essa margem de fertilidade. Só que o que pode acontecer, gente? Como eu falei para vocês, que essa ovulação pode acontecer a partir do 9º dia do seu ciclo, né? Se você for parar para pensar que essa é uma possibilidade, inclusive, quem me acompanha bem, eu venho compartilhando que no ciclo passado eu tive uma ovulação no 9º dia, que me pegou totalmente desprevenida, porque o meu ciclo é bem regular, normalmente a minha ovulação acontece no 15º, 16º dia do ciclo, né? E eu fui super pega desprevenida com a ovulação que aconteceu no 9º dia do ciclo. Eu faço a percepção da fertilidade e já vai fazer 6 anos, gente. E desde que eu comecei esse estudo da percepção da fertilidade, esse fenômeno de ovular no 9º, no 10º dia do ciclo me aconteceu assim, pouquíssimas vezes. Acho que foi no máximo 5 vezes que isso me aconteceu. Mas para vocês verem o quanto isso é possível. E aí, se você for olhar lá na margem do aplicativo do seu celular, né, na janela fértil que ele dá, é pouco provável que ele esteja considerando como inseguro o 7º e o 8º e o 9º dia do seu ciclo. De modo que, se você, por acaso, ovular mais cedo, no 9º ou no 10º dia do seu ciclo, mas tiver transado sem proteção no 7º dia, pode ser que você esteja sujeita a uma gravidez, tá? Então, é claro que assim, gente, vamos pensar que, né, se a gente está falando de possibilidades, né, mais uma vez, isso é possível. Quanto mais fresco esse espermatozoide, né, tiver dentro do seu corpo, então assim, se você transou 3 dias antes, né, a possibilidade ela vai diminuindo cada vez mais. Se você transou no dia que você ovulou, é bem mais chances do que se você transou 3 dias antes dessa ovulação ter acontecido, tá? E é por isso que eu sempre reforço, não só eu, né, os métodos de percepção da fertilidade sempre reforçam a importância de você estar atenta a todos os sinais que o seu corpo está manifestando antes da ovulação. Então é exatamente antes de você ovular que você precisa tomar mais cuidado, né, se você quer se prevenir de uma gestação indesejada. Se você não quer engravidar nesse momento, tome bastante cuidado antes da sua ovulação. Uma vez que esse óvulo foi liberado aqui no seu corpo, que ficou nas trompas, em até no máximo 48 horas, ele é reabsorvido pelo seu corpo se ele não foi fecundado, tá? Então,
Depois da sua ovulação, depois que você deu essa margem de 48 horas para essa reabsorção aqui no seu corpo, você já está fora de risco. E aí você tem de depois da sua ovulação até a sua próxima menstruação para você transar com segurança e sem medo de ficar grávida, tá, gente? Mas antes você precisa tomar cuidado justamente porque a ovulação é um fator que a gente consegue prever baseado nos nossos padrões individuais, tá? Só que às vezes acontecem algumas coisas que fogem do padrão, né? Então vamos entender aqui que existem muitas coisas externas que influenciam no nosso corpo. Uma situação de estresse, uma alteração emocional muito grande, se a pessoa passou por alguma coisa que impactou ela muito forte no ciclo, isso pode fazer com que a menstruação atrase ou antecipe também, tá? É mais comum atrasar, gente. Então, o que acontece de mais comum em pessoas que ficam grávidas e que estavam confiando no aplicativo de celular, né, mas que não queriam engravidar, é de a menstruação atrasar alguns dias, né, porque a pessoa passou por uma situação emocional que mexeu muito, né, com o corpo dela, e aí tem uma explicação fisiológica que é linda para isso, gente. O cortisol é o hormônio, só um minutinho, é o hormônio que regula os níveis de estresse no nosso corpo. E o cortisol, ele inibe a ovulação também. E é por isso que quando a gente está passando por uma situação de estresse, né, muito grande, a nossa menstruação não vem, porque a nossa ovulação não está acontecendo. Então, pessoas que estão vivendo em situações de guerra, em situações muito extremas em termos de sanidade mental, né, acontecendo um rebuliço muito grande na vida, é super comum as mulheres terem a menstruação interrompida. Porque o nível de estresse está tão alto no corpo que o nosso corpo entende que a ovulação por si só, ela é um fenômeno que ela vai despender de uma energia muito grande, né? Pensa que o nosso corpo todo está ali trabalhando para que esse movimento aconteça. Então, é como se o nosso corpo sabiamente entendesse que, nossa, nesse momento aqui não vai ser bom despender dessa energia. É como se fosse pior, né? E aí o nosso corpo, o cortisol, ele corta o efeito do estrogênio no nosso corpo, de modo que a ovulação não acontece. Olha o tanto que isso é importante da gente entender, porque a partir do momento em que a gente consegue perceber que muitas coisas influenciam na nossa ovulação, a gente precisa aceitar que ela é previsível, mas nem tanto, que a gente não consegue controlar ela 100%. E aí, nesses momentos, gente, é quando muitas pessoas, por exemplo, têm a ovulação que atrasa por conta de diferentes questões, né, que acontecem, às vezes uma situação familiar, uma situação no relacionamento, estresse no trabalho, a menstruação da pessoa atrasa, a ovulação, tá? Se a ovulação da pessoa atrasa e o aplicativo não tem como prever essas variações que influenciam no nosso ciclo, porque são variações que dizem respeito às nossas emoções, então não existe um algoritmo que compreenda o quanto, né, ainda não existe, né? Nem sei se um dia isso vai existir, mas ainda não é possível que o aplicativo determine como essas variações emocionais influenciam no nosso corpo. Portanto, ele não consegue prever quando a nossa menstruação atrasa ou antecipa. E é quando a gente pensa que a nossa margem de segurança, gente, ela previne, especialmente antes, né, da ovulação, e ainda assim, como eu falei para vocês, se você tiver uma ovulação no 8º, no 9º dia do seu ciclo, a margem do seu aplicativo não vai cobrir. Pega o seu aplicativo lá agora e olha para você ver se no dia 7 do ciclo está constando que é seguro, né? A grande maioria deles considera que sim. Fica inseguro a partir do 9º, 10º dia do ciclo, né? E aí, vamos lembrar que sempre o aplicativo se pauta em um ciclo regular, gente, né? Ele vai ali percebendo quais são os padrões do seu ciclo. Então, por exemplo, o meu aplicativo sempre dá muito certinho porque o meu ciclo é muito certinho. E como eu já estou há muito tempo fazendo o registro de ciclos que são... O meu ciclo é um pouquinho mais longo, né? Ele dura aí entre 30 e 32 dias. Agora que ele está começando a encurtar um pouco. Na metade do ano passado foi que ele começou a encurtar, mas eu chegava a ter ciclos de 33, 34 dias.
E aí é claro que o meu aplicativo percebeu, né, que o meu ciclo era um pouco mais longo, então ele já fazia o cálculo da média e colocava os meus dias férteis como se com a margem um pouquinho mais para frente, né? Então a minha ovulação normalmente vinha no 16º, 17º dia do ciclo e aí ele calculava perfeito por causa disso. Mas como eu falei para vocês, aconteceu essas vezes que a minha ovulação antecipou, como não era um padrão comum ao meu corpo, o aplicativo não conseguiu prever. E se eu não estivesse muito atenta aos sinais que o meu corpo deu, que eu percebi baseado no meu muco cervical, percebi pelo meu colo do útero, percebi pelo aumento da minha libido e pelas sensações no meu corpo, principalmente, tá? E é por isso que a gente precisa estar bem atento. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo nos detalhes quais são as características que o nosso corpo dá quando ele está fértil. Tem outros vídeos que falam aqui sobre isso. Eu vou me abster a falar mais sobre a imprevisibilidade do nosso ciclo, né? Pra gente compreender melhor tudo que se manifesta aqui. E aí, o que é bem comum que acontece é pessoas me mandarem mensagem, né? Falando que confiaram no aplicativo, que a ovulação atrasou por qualquer questão pessoal que a pessoa estava passando. No aplicativo já constava que ela estava segura, né? Porque a ovulação atrasou, o aplicativo fugiu da regra do padrão daquela pessoa, né? O aplicativo não consegue prever as questões emocionais, as variabilidades que influenciam no nosso corpo. Constou que a pessoa estava segura, que ela poderia transar despreocupada, porque a ovulação dela pelo aplicativo já tinha passado, só que não. E aí, o que a pessoa faz? Confia no aplicativo ao invés de confiar no corpo. Só que o interessante, gente, é que a grande maioria delas fala: Thaís, eu sabia que eu tava ovulando, eu percebia que tinha alguma coisa de diferente no meu corpo, eu vi que o meu muco tava diferente, só que o aplicativo disse que a minha ovulação já tinha passado. E aí é onde, né, dá o resultado. Não vou nem dizer que dá merda, porque, enfim, para algumas pessoas isso acaba sendo bom, mas para quem não quer de modo algum uma gestação, né, isso não é tão positivo assim. Então, gente, a gente precisa estar muito atenta à comunicação do nosso corpo e não confiar 100% nos aplicativos. Para que eu gosto de aplicativo, né? Porque eu ainda uso, eu tenho aqui no meu celular, faço uso dele. Por que eu gosto? Porque eu gosto muito de perceber a organização que ele vai fazendo por gráficos. Então, depois de muito tempo, eu sempre vou olhando lá para ver o gráfico do meu ciclo, né? Quantos dias foi no mês passado e nesse. O gráfico, para mim, é a única coisa que importa. Mas a previsão da fertilidade, eu já não conto baseada no ciclo por conta de tudo isso que eu tô... Não conto baseada no aplicativo por conta de tudo isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. E aí eu sei que vai ter gente que vai dizer: ai, mas Thaís, então não é seguro, porque se a nossa ovulação, ela sofre tantas variações assim, né? A melhor coisa que a gente tem que fazer é encontrar um outro método de contracepção, né? E aí, nessa, muitas pessoas caem no anticoncepcional. Mas eu queria trazer aqui pra vocês, gente, que por mais que a ovulação seja um fenômeno muito peculiar, que sofre influência de diferentes aspectos, ela ainda assim, a gente consegue antecipar, no sentido de que ela não é uma bomba que vai cair do dia para a noite. Bum! Ovulei. Não. O nosso corpo manifesta os sinais, mesmo quando a ovulação antecipa ou quando ela atrasa, tá? Então, antecipou, mesmo que ela aconteça no 17º, ou no 7º dia do ciclo, né? No dia 7, no dia 8, que é quando ela antecipa muito. É raro, mas mais uma vez, é possível. Mesmo assim, o muco cervical começa a aparecer com antecedência. Porque, gente, vamos lembrar que é o estrogênio que que faz com que o nosso corpo manifeste as características da ovulação, tá? E sem a ação do estrogênio, a ovulação não acontece. Então, se tem estrogênio ali, vai ter característica de ovulação acontecendo no nosso corpo. A dificuldade que muitas pessoas têm de ler, por exemplo, é que se você menstrua, tem um ciclo um pouquinho mais longo, né? Uma menstruação que dura mais dias, pode ser que atrapalhe a leitura do muco cervical, por exemplo, o sangramento da menstruação.
né? Tem muitas pessoas que, principalmente quem usa absorvente descartável, gente, tem vídeos aqui também falando sobre isso, né? O quanto o absorvente descartável prolonga os dias da nossa menstruação e a quantidade de sangramento. Então, se você tem uma menstruação que dura 6, 7 dias e você ovular no dia 9, essa leitura vai ficar um pouco comprometida pelo sangramento da menstruação, tá? E essa é uma das dificuldades para quem menstrua, para quem ovula muito cedo no ciclo, né? É a dificuldade de fazer a leitura do muco cervical porque acabou de menstruar. Então vamos supor que a pessoa ovulou ali no 9º dia do ciclo dela, né? E transou desprotegida no 6º dia. A menstruação dela acabou de acabar, né? Ela não estava ainda percebendo o muco cervical, ela ainda não estava percebendo as características porque estava menstruada, tá? Só que é só uma questão de estar atenta, né? Como eu falei para vocês que a minha ovulação antecipou nesse último ciclo, gente, eu percebi pelo meu muco cervical e pela sensação no meu corpo. Claro que assim, foi ruim ser pega desprevenida, porque eu não estava contando, isso é algo que acontece muito raramente no meu ciclo, e quando eu percebi, eu estava assim, eu percebi foi tipo numa quarta-feira, eu percebi na segunda-feira à noite, que eu falei, opa, tem alguma coisa de diferente acontecendo aqui no meu corpo, peraí, o que tá acontecendo, Na quarta-feira eu ovulei, tá? Ou seja, eu percebi no 7º dia do meu ciclo, à noite, o muco cervical diferente, percebi uma alteração no meu corpo, e eu podia ter transado desprotegida, sei lá, no 5º ou no 6º dia ali do meu ciclo, né? As chances seriam poucas, né? Porque teria passado muitos dias desde quando essa transa aconteceu, né? Até a ovulação, sim, mas teria uma chance. E aí pergunta pra mim se hoje eu brinco, né? Porque é isso, eu contava, como eu faço a percepção da fertilidade há muito tempo, eu percebo que em um certo lugar de mim eu estava confiando muito na regularidade do meu ciclo. E agora pergunta se eu tô bobeando no começo do meu ciclo. De jeito nenhum. Agora sim, a partir do 6º dia do ciclo, eu já não transo mais sem proteção e fico com a atenção redobrada, tá? E infelizmente precisei passar por isso para aprender. Não aconteceu nada de pior. Poderia ter dado, né, um resultado diferente do que eu estava esperando. Poderia. Não deu. Aprendi a lição, tô aqui compartilhando com vocês para que nenhuma de nós caia nesse equívoco, tá? Mais uma vez, gente, eu que fazia percepção da fertilidade já há 6 anos, né, passei por essa situação. Por quê? Porque eu confiei na previsibilidade do meu ciclo. Então, assim, estejam sempre atentas ao que o corpo fala. A sorte é que é isso. Pelo menos 2 dias antes da ovulação acontecer, eu me liguei que ela ia acontecer. Porque normalmente aqui em casa, a gente até o 10º dia do ciclo, a gente transa desprotegido tranquilo, né? Porque eu sei que a minha ovulação, a grande maioria esmagadora das vezes, acontece no 14º, 15º dia do ciclo. Então, a gente até o 10º dia ali transa desprotegido, e aí depois a gente começa a usar a camisinha. A partir do 13º dia do ciclo, aí a gente não transa com penetração. É todos os cuidados necessários, né, para evitar qualquer coisa que a gente não esteja planejando nesse momento, tá? Só que como esse último ciclo fugiu dessa regra, né, ainda bem que aquelas coisas que a gente não sabe explicar, né, que a gente não tava transando desprotegido na véspera que essa ovulação aconteceu, tá? E esse ciclo eu já tô com atenção redobrada, porque vivi no meu corpo a prova de que a minha ovulação passou por uma mudança. E aí a gente falou, eu comentei com vocês, né, do quais são as coisas que influenciam. Por que a ovulação antecipa ou atrasa? Gente, incontáveis fatores, tá? Se você tem um ciclo irregular, isso vai ser super comum, vai ser bem mais difícil de você fazer a percepção da fertilidade. Então, talvez seja interessante você fazer algumas receitas, né, cuidar da alimentação, tomar alguns chás que vão te ajudar primeiro a regular o seu ciclo para você conseguir perceber quais são os seus padrões, tá? E uma outra coisa interessante, né, que isso entra dentro do que eu vou falar aqui agora para vocês. Um dos motivos pelo qual a nossa ovulação pode antecipar ou pode atrasar é a mudança de lua, porque a gente tem, eu já falei isso também em outras lives, né? Nós temos 4 principais fases da lua no céu, tá? E as fases de transição é a lua crescente e a lua minguante. As fases fixas é a lua nova e a lua cheia.
tá? Então, o nosso ciclo, ele dança nas fases da lua, gente, mas de modo geral, ele tende a ficar ou mais próximo da lua nova ou mais próximo da lua cheia, a nossa menstruação, tá, gente? Então é bem comum você menstruar sempre na véspera de uma dessas luas. Se tá menstruando na lua minguante, na lua crescente, é porque normalmente ele tá fazendo uma transição para essas duas, que são as luas mais fortes, tá? Até porque quando a gente pensa, né, na própria lua crescente, ela é a transição da lua nova para a lua cheia. E a lua minguante é a transição da lua cheia para a lua nova. Então, normalmente, o nosso ciclo menstrual vai tender a ficar nessas duas extremidades. Ai, mas Thaís, eu tô ovulando na lua minguante. Provavelmente é porque você tá nesse momento de transição, indo para uma lua ou para outra. E aí, nessa dança que o nosso ciclo faz, ele pode ou antecipar ou atrasar alguns dias quando ele tá fazendo essa mudança de lua. Então, olha só que interessante que eu percebi, né? Que eu fiquei tentando entender o porquê que o meu ciclo tinha antecipado tanto, né, no último ciclo. Porque que minha ovulação veio muito mais cedo do que normal. Ela antecipou 5 dias do que normalmente ela vem. E aí, a minha menstruação nesse último ciclo coincidiu exatamente com a lua nova. Já estava acontecendo há um tempo, eu passei por muito tempo menstruando na lua cheia, gente. E aí começou a cair um pouco a quantidade de dias do meu ciclo. Então, eu estava menstruando aí num ciclo de 33, 34 dias. Daí começou a ir para 30, começou a ir para 32, começou, né, 32, 30, 31, 29, 30, 28, 30, 27. E ele, vocês estão percebendo que foi como se ele começasse a cair para vir para a lua nova? E aí eu tava menstruando já assim, fiquei fazendo essa transição por um tempo, né? Aí eu passei a menstruar na minguante, fiquei um tempo e ele começou a cair devagarzinho, só que nesse último ciclo ele fez assim, ó, bum! Veio direto para a lua nova. Por quê, Thaís? Né? Tem algumas explicações que nem tudo eu vou compartilhar aqui com vocês, até porque tem coisas que são muito pessoais, dos meus estudos comigo mesmo, e tem mistérios que a gente não sabe explicar também. Sempre que a gente fala do nosso corpo, é importante a gente aceitar que existem muitos mistérios que a gente não consegue encontrar explicação racional e lógica para eles, e mental, tá? Então, coincidiu com esse movimento que o meu corpo fez, justamente a ovulação vir mais cedo. Então é importante você estar observando também, se você nesse momento se encontra fazendo uma transição no seu ciclo, qual que é a lua que você está ovulando, é na crescente ou na minguante, fica atenta então, porque pode ser que a sua ovulação passe por uma variação dessas, né? Para ela chegar, para sua menstruação poder chegar na lua que o seu corpo está pedindo nesse momento. Tá? Depois a gente pode fazer um outro vídeo para aprofundar mais sobre isso, né? A relação do ciclo menstrual com as fases da lua. Mas, gente, é isso. Então, a gente falou que o estresse influencia no nosso corpo, questões emocionais muito grandes que mexem muito com a gente influenciam no nosso corpo. Eu já vi também algumas pessoas relatando que passaram por um baque emocional, só que positivo, sabe? A pessoa ter um espanto, ter uma surpresa muito grande, que ela ficou muito feliz, e isso também antecipar a ovulação por alguns dias. Isso nunca aconteceu no meu corpo, mas eu conheço pessoas que estudam percepção da fertilidade há muito tempo, que falaram que isso já aconteceu com elas, né? Mas assim, não de antecipar de mais de 10 dias. Não, gente, dá uma variação aí de 3, de 4 dias na ovulação. Tá? Então, o estresse, as oscilações emocionais, esse movimento que o nosso ciclo faz para encaixar com as fases da lua, né? Se a pessoa tem alguma patologia que está se manifestando no corpo, síndrome do ovário policístico, algum processo inflamatório, né? Um cisto no ovário, tudo isso são coisas que podem fazer com que a nossa ovulação antecipe ou atrase, tá? Embora na maioria das vezes o que é mais comum quando a gente fala de alguma patologia, algum problema de saúde específico, seja a menstruação atrasar. Então, conclusão, gente, por mais que o seu aplicativo seja certinho, que sempre dê certo para você, se você não quer nesse momento da vida engravidar, não confie 100% nele. Só confie 100% no seu corpo,
né? O seu corpo que vai dizer. Eu não contei pra vocês, gente, que foi o meu corpo que falou, né? O muco cervical, os sinais que eu percebi de que a minha ovulação ia antecipar. Antecipei ela por 2 dias. Poderia ter acontecido coisas muito piores, mas só porque eu estava atenta ao meu corpo que eu consegui prever. De novo, a menstruação não é, a ovulação não é uma bomba que vai cair do dia para a noite sem dar sinal. O seu corpo vai manifestar todos os sinais, quer ela antecipe ou ela atrase, tá? Então, comece a estudar quais são os sinais que o seu corpo manifesta, tenha esse conhecimento na ponta da sua língua e esteja atenta ao que o seu corpo está te dizendo, porque essa é a única maneira de você, de fato, se prevenir de uma gestação indesejada, tá? Existem muitas maneiras de você perceber esses sinais, né? Tem os métodos de percepção da fertilidade, que é baseado no colo do útero, baseado na temperatura do seu corpo, no seu muco cervical, nas sensações que você manifesta, né, nas emoções, tudo isso são sinais. Você só precisa mesmo estudar. E aí, mais uma vez, tem lives também aqui que falam sobre isso, a gente direto está falando sobre esse assunto, então se aprofunde, mas lembre-se que o seu corpo vai manifestar um padrão pessoal. Tá? Então, por mais que eu compartilhe todos esses conhecimentos, você precisa entender que você vai iniciar uma caminhada de autoconhecimento do seu ciclo, de autoconhecimento do seu corpo, para você entender como que ele manifesta. Somente dentro do seu próprio padrão que você vai conseguir prever as coisas que vão se passar no seu corpo. E esse é um estudo, gente, que ele não acontece do dia para noite. Então não ache também que você vai, sei lá, tá fazendo um método contraceptivo, tipo tomando anticoncepcional, que você vai parar de tomar um anticoncepcional e já de cara começar a percepção da fertilidade e achar que você vai estar segura por isso. Tá? Sempre junta um método de proteção com o outro. Então é a percepção da fertilidade, mais camisinha, né, que é o que eu faço e o que eu recomendo, porque a gente assegura mais, né, vai eliminando assim todas as possibilidades que a gente tem. Se a gente de fato não quer, em hipótese alguma, engravidar, né, existem maneiras de a gente tornar isso mais seguro, sem necessariamente utilizar um método hormonal. Então, é isso, gente. Você vai precisar estudar por um tempo os padrões que o seu corpo manifesta para você perceber, gente, pelo menos 6 meses, até vocês terem segurança. Para segurança total, 1 ano, né? Observando todas as variações que o seu corpo manifesta para você conseguir, com propriedade, né, escolher transar sem uma camisinha, por exemplo, e saber que você não está fértil. Não confiem nos aplicativos de celular. Confie em você mesma. A chave tá aí nas suas mãos. É você com você. Um beijo.